Salam aleikum, amigos do Universo Antares. No vídeo de hoje venho falar sobre mais um conto aqui que encontrei muito legal, de um tal de H.P. Lovecraft. Ele não gostar muito de árabes, mas parece ser conto muito interessante. Yallah. Bom, vou voltar a falar um pouco sério aqui, mas bem-vindos, pessoas. E aí, como é que vocês estão? O conto de hoje é muito interessante do H.P. Lovecraft, porque o título dele, estou a caráter aqui, como vocês podem ver, com a minha roupa de shake, pois vamos falar sobre um conto incrível chamado Sob as Pirâmides. Este conto foi escrito em 1924 e ele foi escrito como um ghostwriting, ou seja, o Lovecraft deu uma de escritor fantasma, e ele escreveu esse conto a pedido de ninguém mais, ninguém menos do que Harry Houdini, o famoso escapista que conseguia sair de todas as armadilhas possíveis e que morreu de uma forma um tanto quanto trágica, mas nos proporcionou esse conto fenomenal, onde o protagonista é o próprio Houdini. Então, se você gosta de histórias de a lá Mil e Uma Noites, misturado com horror Lovecraftiano, misturado com ilusionismo, este conto é simplesmente fenomenal. Ele foi escrito em 1924 e publicado em duas partes em maio e junho de 1924 também, do mesmo ano, na Weird Tales. E como a gente vai aproveitar aí o mês do horror, espero que vocês gostem desse conto também. A história é a seguinte: o Houdini está viajando para as pirâmides do Egito. Ele vai, na verdade, fazer uma viagem para a Austrália, mas ele aproveita a rota e passa pelas pirâmides do Egito, né? Passa pelo Egito e faz uma viagem às pirâmides de Gizé. Só que ele acaba encontrando um guia não oficial, um tanto quanto diferenciado, chamado Abdul Reis. E esse Abdul Reis acaba levando o Houdini por diversos pontos turísticos através do Cairo. E aí a gente encontra, aqui a gente pode ver a descrição incrível do Lovecraft. A princípio não tem nada de horror cósmico, mas é uma descrição muito bela de como os personagens encontram as pirâmides do Egito e como o Lovecraft sabe trabalhar os próprios monumentos históricos de maneira Lovecraftiana. Então a gente acaba fazendo essa viagem aí pelos mercados, pelos bazares, pela história da humanidade, à medida que o Houdini ele vai se embrenhar com esse cara aí através das pirâmides. Então o conto ele dá continuidade, a gente explora as pirâmides de Gizé, mais especificamente o Khephren, né, a esfinge de Khephren, que é um dos construtores da pirâmide, acaba captando a atenção do Harry Houdini. A segunda parte do conto, nesse caso, é a mais legal, que eu gosto bastante, é que basicamente o Abdul acaba entrando em encrenca, ele acaba entrando em enrascadas com os integrantes aí desses guias turísticos mais ou menos extraoficiais, que parecem lembram um pouco Alibaba e os ladrões lá, e os 40, 50 ladrões, não lembro agora. Então há um convite de um duelo sobre as pirâmides de Gizé, e esse duelo acaba acontecendo, mas o Houdini percebe que ele é simulado, e na verdade as pessoas que estão ali acabam descobrindo, né, que ele é um ilusionista e que ele é um escapista, e acabam prendendo ele, jogando dentro de um suposto fosso com o pressuposto de que, se ele é muito bom mesmo, ele tem que conseguir sair sozinho. Só que acontece é que ele mergulha em direção a essas profundezas. Ele acaba encontrando todo o panteão, digamos assim, dos deuses egípcios, o Khephren, a Nitocris, eu acho que é uma das rainhas antigas, e eles acabam cultuando um deus Lovecraftiano nessas profundezas. E é muito maneiro como, quando ele desperta, ele tem que usar as habilidades de escapista dele, mas ao mesmo tempo grande parte do corpo dele já está ferido por criaturas que supostamente tentaram abocanhá-lo. E é descrito como ele caiu nessas profundezas inomináveis que o Lovecraft ama descrever, coisas gigantescas, e ele está nesse salão em que
as colunas são basicamente ciclópicas, cada coluna, nenhuma torre Eiffel consegue se igualar. E ainda assim ele é despertado pelo clamor, pela marcha retumbante dessas criaturas que são meio ciclópicas, meio uma amálgama odiosa entre animais, crocodilos, águias, enfim, gatos, mas ao mesmo tempo costurados nos corpos de pessoas, de cadáveres, e eles estão nessa procissão até uma escuridão em que o próprio Kephren e a sua consorte estão sendo venerados enquanto os seus súditos estão jogando oferendas, alimentos para uma criatura Lovecraftiana. E aí o conto termina com ele de fato se escondendo. É muito interessante porque, para prevenir a própria loucura, a maneira como ele consegue se esconder é atrás de uma dessas colunas, só que ele acaba vendo a silhueta dessas criaturas através do brilho dos archotes que vão sendo levados em direção a essa abertura. E é muito maneiro como Lovecraft consegue usar até mesmo as sombras que essas criaturas projetam como um ponto central do clímax do horror da história. E aí o conto termina com ele fugindo de fato e vendo atrás dele essa criatura, né, de 5 cabeças que acaba devorando todos os cadáveres que são jogados em direção a ele. E é muito interessante que o Lovecraft sempre gosta de transformar, né, momentos de delírio com a realidade, ele gosta de unir. Então quando você estiver vendo, sei lá, o personagem descrevendo como se fosse um sonho, um momento de alucinação, provavelmente é a realidade apavorante se misturando aos devaneios do personagem. E é muito interessante como cada um tenta lidar de sua maneira, que o Houdini acaba tentando esquecer esse horror e ele acaba de fato escapando para a luz do dia. Mas é um conto fenomenal sobre as pirâmides. E tem todos os elementos de uma boa história Lovecraftiana misturado com essas aventuras orientais à lá Mil e Uma Noites. Mas eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham gostado também da minha indumentária para esse vídeo, porque é um conto temático, né? E eu acho que une bem, o Lovecraft sabe trabalhar muito bem essa parte oriental também, junto com o horror Lovecraftiano, que são duas coisas que eu gosto bastante. Eu espero que vocês tenham gostado também. E aí, gostaram dessa narrativa? Eu vejo vocês no próximo vídeo com mais uma história muito doida para contar. E para mais um conto para analisar também. E é isso. Salam aleikum, até mais. Au revoir. Vejo vocês no próximo vídeo. Até mais. Yallah.